Essa questão é dada uma equação integral, que se chama, e é pedido para calcular a função g de x. Bom, como é que a gente acha a função g de x? Se a gente lembrar do primeiro teorema fundamental do cálculo, a gente consegue achar essa equação g de x. Como? A gente aplica o nosso operador diferencial em todos os membros da equação. Quando a gente aplicar o operador nessa integral de 1 até x de g de t dt, a gente acha o nosso g de x. Porque é exatamente o que diz o teorema, o primeiro teorema fundamental do cálculo. Ele diz que a derivada com relação a x de uma integral de f de t dt de uma constante qualquer a até uma função u é exatamente a função a função do integrando f calculada na função u vezes a derivada de u com relação a x. Esse aqui é a forma mais geral do primeiro teorema fundamental do cálculo. Então, é o que a gente vai fazer. Eu isolei aqui o g de t, a primeira integral, no lado esquerdo e passei tudo para o outro lado, né? Obviamente com um sinal invertido aqui. E, a partir daqui, eu apliquei o operador diferencial em cada membro da equação integral. Quando eu aplico o operador diferencial no primeiro membro, na integral de 1 até x de g de t dt, eu já obtenho g de x, que é o que a gente acabou de ver. É o nosso g, a função do integrando, calculado na função u, que no caso é o nosso x, ou seja, g de x, vezes a derivada de x com relação a x, que é 1. Então fica só g de x. Então esse aqui é o primeiro membro. Então a nossa função g de x a gente já achou. Basta agora resolver essas três partes da equação que a gente acha a função g de x. Então, só para ficar mais fácil e mais organizado, eu deixei para resolver isso aqui por último, porque é mais fácil. Derivadas aqui é só a regra do produto de derivada, mas aqui é um pouco mais complexo, né? Aqui é um pouco mais complexo. Eu chamei essa aqui de 1, porque é a primeira que eu resolvi, e essa daqui de 2, porque é a segunda que eu resolvi. Então, começando por essa daqui, quando eu aplico a derivada lá na função com relação a x, do integral de 2x até 3x de t ao quadrado menos 1 sobre t ao quadrado mais 1 dt, a gente viu que o teorema fundamental do cálculo, ele fala que tem que ser de uma constante até uma função qualquer, uma constante qualquer até uma função qualquer. Mas aqui a gente tem de uma função 2x até uma função 3x. Então aqui a gente não pode aplicar diretamente o primeiro teorema fundamental do cálculo. A gente tem que dar um jeito de transformar isso aqui numa constante até uma função. Então como é que a gente faz isso aqui? Então, aqui a gente pode abrir essa integral em duas integrais. Lembra, a gente acabou de aplicar o operador diferencial. Então a gente abre em duas integrais. Os limites a gente abre, né? Calculando de 2x até um a qualquer, uma constante a qualquer, mais o resto da integral, que é dessa constante a qualquer até o 3x. Isso aqui é como se a gente estivesse calculando uma área, né? A gente tem uma curva, e aí a gente está calculando uma área de um certo A até um B. E aí a gente simplesmente divide aqui em duas partes, essa parte e essa parte. De um certo A até um C, mais do C até o B. É o que a gente fez aqui. A gente ainda precisa... essa aqui já está bonitinho, né? Já está da constante qualquer até a função. Mas essa aqui, ela está da função até a constante. E não é isso que diz o teorema fundamental, o primeiro teorema fundamental do cálculo. Ele fala que é da constante até a função. Mas se a gente inverter
limites de integração, a gente tem uma propriedade na integral, né, que a gente inverte os limites e aí inverte o sinal da integral. E é exatamente o que eu fiz aqui. Inverti os limites, antes era de 2x até a, agora é de a até 2x e o sinal inverte também. Pronto, essa daqui já está certinha, a gente deixa ela bonitinha aqui. Então agora é a derivada disso aqui tudo. Agora ficou bonitinho. Passei aqui essa com menos, eu passei para lá, só inverti a ordem para ficar mais bonito, né? Vamos dizer assim. E agora eu vou começar o cálculo. Fiz aqui, como o operador diferencial ele é um espaço, ele faz parte de um certo espaço, ele obedece àquela propriedade distributiva. Então só distribuir aqui para dentro para calcular de cada parte, né? Na primeira parte, na primeira derivada, eu chamei 3x de v, uma função v qualquer, e na segunda 2x de um u qualquer. dv com relação a dx é 3, né? E du com relação a dx é 2. Isso porque a gente vai precisar para o primeiro teorema fundamental do cálculo, né, que a gente acabou de ver. Continuando, então eu já substituí aqui o que eu tinha chamado, então onde era 3x ficou v e onde era 2x ficou u. Pronto, agora aqui a gente já está tudo preparado para a gente aplicar o primeiro teorema fundamental do cálculo. Quando a gente aplica o primeiro teorema fundamental do cálculo, a gente fica exatamente com a função, essa aqui vai ser a função, né, f de t dt, então quando a gente aplica o primeiro teorema fundamental do cálculo, fica a função f de t calculada em v vezes dv dx. Aqui, função f calculada em v vezes dv dx, menos, porque é o menos aqui na equação, a função f de t, de novo aqui, calculada em u du dx, f de u du dx. Pronto, agora aqui acabou a questão. Onde era t a gente bota v, e onde era, na segunda parte, onde era t a gente coloca u. Fica v ao quadrado menos 1 sobre v ao quadrado mais 1 vezes 3, porque é dv dx, a gente chamou o v de 3x, menos u ao quadrado menos 1 sobre u ao quadrado mais 1 vezes 2, que é exatamente o du dx, né, que a gente chamou de u de 2x. Pronto, aqui é substituir. Onde era v, a gente volta, que dá 3x ao quadrado menos 1 sobre 3x ao quadrado mais 1 vezes o 3, menos 2x ao quadrado menos 1 sobre 2x ao quadrado mais 1 sobre 2. Pronto, resolvendo, esse daqui é o resultado da primeira parte, daquela primeira integral. Agora a gente vai para a segunda integral. O nosso 2, a segunda integral, é exatamente a mesma coisa que a gente fez. Exatamente a mesma coisa. A gente vai abrir isso aqui, de x até x ao quadrado, a gente vai calcular a integral de x até uma constante a qualquer, não importa, que o primeiro teorema fundamental do cálculo, ele diz que é uma constante a qualquer, não importa o valor. Mais o resto da integral, ou seja, do a até o limite superior, x ao quadrado. Aqui a gente aplicou o operador diferencial no integral. Inverti novamente, essa daqui o limite já está bonitinho, né? Do jeito que pede o primeiro teorema fundamental do cálculo, de a até x ao quadrado, ou seja, de a até a função, mas a segunda está da função até a, então a gente inverte como a gente já fez, fica e inverte o sinal. Aqui era mais integral de x até a, de e elevado até o quadrado dt, quando a gente inverte, integral de a até x fica menos, menos integral de a até x de elevado até o quadrado dt. Agora a gente resolve isso daqui exatamente da forma como a gente fez. Faça a distributiva do operador, porque ele obedece à propriedade distributiva, e calculo a derivada de cada membro usando o primeiro teorema fundamental do cálculo, exatamente como a gente fez na integral passada. X ao quadrado, novamente eu chamei de v, e dv dx vai ser 2x. X eu não chamei de nada, porque já está bonito aqui, ó. Aqui já tá bonitinho. Se eu chamar x de u, du com relação a dx era 1, então nem precisava. Não precisava dessa parte aqui do teorema, vai ser só calculado no próprio x.
Resolvendo, continuando aqui a resolução, substituo por v, né, que era o x ao quadrado, e repito outra integral. O resultado dessa integral aqui é a função f de t calculada em v vezes dv com relação a dx, ou seja, f de t, que era e elevado a t ao quadrado, calculado em v. Agora fica e elevado a v ao quadrado vezes dv dx. dv dx é 2x menos e elevado a x ao quadrado é o resultado dessa diferencial aqui, ou seja, a função f de t calculada em x com ela, vezes dx, que é 1, ou seja, e elevado a x ao quadrado. O menos, que é da equação. Então fica e elevado a v ao quadrado dv dx menos e elevado a x ao quadrado. Quando a gente resolve daqui, a gente fica, o v era x ao quadrado, então fica e elevado a x à quarta vezes dv dx é 2x, menos e elevado a x ao quadrado. Só organizando para ficar mais bonitinho, 2, o resultado da segunda operação, da segunda derivada, é 2x elevado a x ao quarta menos e elevado a x ao quadrado. E aí, por último, aquela que é a parte mais fácil, porque não é sobre o primeiro teorema fundamental do cálculo, é só a derivada do produto de uma função. A gente tem um produto de uma função, calcular a derivada desse produto é igual a calcular a derivada da primeira vezes a segunda função mais a primeira vezes a derivada da segunda. Então a gente aplica a propriedade derivada desse produto aqui vai ser a derivada da primeira. Qual é a primeira? X menos 1. Qual é a derivada de x menos 1? 1 vezes a segunda. É elevado a x. 1, aqui tem 1, subtém-se que tem 1, não precisa colocar 1, né? Obviamente. 1 vezes e elevado a 2x, mais, que é o mais a propriedade, a primeira, repete a primeira, ó, x menos 1 vezes a derivada da segunda. Qual que é a derivada de e elevado a 2x? Aqui é uma função composta, né? Então é a regra da cadeia, é a derivada da de fora, que a gente chama, né? E elevado a 2x é como se fosse um e elevado a u vezes du. Ou seja, a derivada da de fora, quanto que é a derivada de e elevado a u? É o próprio e elevado a u. Quanto que é a derivada de e elevado a 3u? É o próprio e elevado a 3u. Quanto que é a derivada de e elevado a 2x? É o próprio e elevado a 2x. Então, é o próprio e elevado a 2x vezes a derivada da de dentro, que a gente chama. Qual que é a de dentro? É a função dentro da função composta. Essa daqui, no caso, é 2x. Qual que é a derivada de 2x? 2. Então, fica vezes 2 e elevado a 2x. Só organizando, né, para ficar mais bonitinho, a gente isola o e elevado a 2x, então o resultado é e elevado a 2x, abre colchete, 1 mais 2 vezes x menos 1, fecha colchete, essa é a terceira. Organizando tudo, a g de x vai ser quem? A terceira derivada que a gente calculou, mais a primeira, menos a segunda, que é o que está lá dizendo na equação, né? A equação diz exatamente isso, ó. Terceira mais a primeira, né, que a gente calculou, menos a segunda. Terceira mais a primeira, menos a segunda. Pronto, organizando o que a gente acabou de resolver, g de x vai ser a terceira, e elevado a 2x, 1 mais 2x menos 1, mais a primeira. Qual é a primeira? É essa parte aqui é a primeira, né? 3, 9x ao quadrado menos 1, 9x ao quadrado mais 1, menos 2, 4x ao quadrado menos 1, 4x ao quadrado mais 1, menos a segunda. A segunda é aquela. E aí, a segunda, o resultado da segunda, é 2x elevado a x a 4 menos x ao quadrado. Tem que ter cuidado porque vai ter um parêntese aqui, né? E aí vai trocar o valor. Por isso exatamente que aqui a gente já trocou o valor. Fica menos 2 elevado a x, mais, menos, né, esse menos aqui, ele vai multiplicar esse menos aqui e fica mais e elevado a x. Pronto, e aí o resultado é, a g de x é essa coisinha bonitinha aqui todinha.